Boa noite. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, os pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Salve Maria, salve Maria. Nós estamos hoje aqui no último dia do nosso curso de preparação. Podemos assim nos assentar. É muito bom sabermos que, diante de tantos desafios que nós estamos enfrentando, nós estamos nos colocando fiéis neste propósito, porque nós sabemos que não é fácil, né? Tantas coisas vão se levantando para nos impossibilitar, mas nós vamos nos colocando diante de Deus, sob a intercessão de Nossa Senhora, não é verdade? Para nós conseguirmos nos mantermos fiéis. Hoje, neste 5º dia do nosso curso, nós vamos falar um pouco sobre os segredos de Maria. Tem um livro que eu super indico para vocês lerem como uma leitura complementar ao tratado, que é O Segredo de Maria sobre a escravidão da Santíssima Virgem, que é do padre Paulo Ricardo, da editora Vozes. Então, se vocês quiserem depois e puderem adquirir, ele é muito bom, ele dá muitos sinais, né? Muitas direções que nós podemos seguir em relação a essa escravidão, em relação a essa consagração. Porque nós que já somos consagrados, consagradas, que estamos renovando esta consagração, e também aqueles que estão vivendo essa consagração pela primeira vez, nós somos convidados a todo momento buscarmos renovar. Essa renovação ela não tem que ser feita apenas depois de um ano, quando eu vou voltar na festa da Imaculada Conceição para renovar. Não, eu preciso buscar essa renovação a todo momento. Por quê? Porque é um meio de buscar viver verdadeiramente essas práticas que são tão necessárias da nossa consagração. Eu acredito que vocês já devem ter recebido, né, esse papel. Se não, a minha irmã já vai distribuir para vocês, da consagração, né, que nós vamos caminhar nessa última semana. Essa última semana ela vai buscar nos orientar do conhecimento a Jesus Cristo. Porque Nossa Senhora ela vai nos conduzir justamente a isso. Não é um conhecimento vazio, é um conhecimento preenchido por Jesus Cristo na nossa vida. E Nossa Senhora ela vai nos orientar justamente a isso. A necessidade de uma verdadeira devoção a Maria. Então, O Segredo de Maria, este livro, ele vai nos dizer que é um meio fácil para alcançar de Deus a graça necessária para viver a santidade, para viver como uma pessoa precisa realmente, dando passos para a santidade. Porque essa devoção, ela vai nos fazer trilhar, vai nos fazer dar passos firmes para a santidade. Porque muitos caminhos
vamos ser convidados a nos desvirtuarmos, mas esse caminho de santidade, nós vamos sendo introduzidos cada vez mais. No tratado, a verdadeira devoção, no número 75, vai nos dizer: a Virgem é o meio de que nosso Senhor se serviu a nós e também o meio de que nós devemos nos servir para irmos até Ele. Ou seja, Jesus Cristo, ele se serve de Maria para vir até nós. E nós precisamos nos utilizar dela para ir até Ele. Para vivermos esse caminho de ir para a santidade. De nos aproximarmos cada vez mais neste caminho de santidade. Então, são vários meios que o tratado vai nos fazendo nos aproximarmos mais e mais deste caminho. São Luís Maria Guimond de Montfort, no número 157 do tratado, ele vai dizer que Deus nos introduz no movimento, né, de santidade. O homem, ele é introduzido, nossa humanidade é introduzida neste caminho, porque nós somos chamados à santidade, a atingir esse caminho de santidade através da graça. A graça que é o próprio Jesus. E para alcançar essa graça, que é o próprio Jesus, ele nos dá Maria. E Maria, ela nos leva ao trono real da graça. Como nós vamos ver lá em Hebreus 4,16, onde São Paulo nos diz: aproximemo-nos, pois, confiantemente do trono da graça. Porque quando nós nos aproximamos do trono da graça, nós somos cada vez mais inundados, revestidos dessa santidade. Porque nós estamos nos aproximando do Santo dos Santos. Aquele que vai realmente nos fazer viver este caminho de santidade. E no livro Segredo de Maria, nós vamos ver lá que a Virgem, ela é a mãe. E como mãe, ela tem 3 denominações muito fortes. A primeira é que ela é molde de Deus. Lá no número, assim como no tratado, o livro Segredos de Maria, a gente não acompanha ele pela página, a gente acompanha pela numeração que vem à frente do parágrafo. Então, sempre que eu falar um número, eu não estou falando o número da página, tá? Eu estou falando o número que vem à frente do parágrafo do livro. Então, se depois vocês quiserem acompanhar, vocês vão acompanhar por esse número que está à frente. Então, no número 16, vai nos dizer que Maria é um lugar santo. Maria é um molde vivo de Deus. Quer dizer que só nela foi formado ao natural, o Deus homem. Ou seja, esse molde de Deus foi possível dentro dela gerar o Deus homem, o nosso Salvador, o nosso Redentor. E lá no tratado, no número 218, nós vamos ver que Maria é o lugar santo, o santo dos santos, em que se formam e modelam os santos. Ou seja, Jesus é o santo dos santos e nós podemos ser modelados em Maria. Porque Maria nos é dado como mãe.
Não sei se vocês lembram que no primeiro dia do curso, eu falei para vocês que essa devoção nasceu aos pés da cruz. Quando Jesus Cristo disse, eis aí a tua mãe. E para João ele disse, mulher, eis aí o teu filho. E para João, eis aí a tua mãe. Ali ele nos dá como igreja a nossa mãe. Ali nasce essa devoção. Ali nós começamos a ser gerados dentro do ventre de Maria. Então, naquele momento, nós vamos entendendo que no ventre materno de Maria, nós somos também gestados como santos. Então, por Maria é gerado homens e mulheres santos. Por isso nós precisamos desse molde de Deus. Por isso nós precisamos nos aproximarmos dela, desta mulher que se deixou modelar e que se deixa ser tocada pelo Espírito Santo. E a virgem que é mãe, a virgem que é molde de Deus, ela também é paraíso de Deus. Lá também no número 19, Segredos de Maria, ela vai dizer, a Virgem Maria é o paraíso do novo Adão, que é Jesus Cristo. Então, o antigo Adão disse não. O novo Adão, o próprio Deus, o Deus encarnado, diz sempre sim. Porque ele é o próprio Deus, é um novo Adão, é o paraíso de Deus, aquele antigo Adão que teve aquele paraíso e ali ele não soube usufruir de tudo, de toda aquela beleza. O novo Adão tem o seu próprio paraíso, que é o ventre de Maria. Então, Maria ela é o novo paraíso de Deus. Adão, que foi gerado no antigo paraíso, Deus é gerado no novo paraíso. Quem é o paraíso? Maria, é o seu ventre. Então, olha essa beleza desta mulher, né, que se deixa ser tocada pelo Espírito Santo. E Maria, que é o eco de Deus. No tratado, no número 225, eu acho muito lindo, eu vou pegar aqui para ler para vocês, que vai dizer assim: enfim, porque nunca pensais em Maria, sem que ela, em vosso lugar, pense em Deus. Nunca louvais, nem honrai, sem que ela convosco louve e honre a Deus. Maria está toda em conexão com Deus e com toda a propriedade. Eu a chamaria a relação de Deus, que só existe em referência a Deus, o eco de Deus, que só diz e reflete a Deus. Gente, você pega o tratado que foi escrito há séculos atrás e tem uma linguagem tão atual. Você vai pegando aqui e vai dizendo, ela tem conexão. Hoje a gente só fala em internet, né? Maria, ela tem conexão com Deus. Maria, ela ecoa a Deus. Então, assim, ela é uma mulher que exprime em tudo Deus. Então, é essa Virgem Mãe que é esse molde de Deus, que é esse paraíso de Deus e esse eco de Deus. Por isso que nós precisamos ter esta mulher como referência na nossa vida. Quando nós nos deparamos com tantas pessoas que questionam por que Maria na nossa vida,
nós precisamos ter essas referências para poder expressar por que Maria na nossa vida. Porque ela reflete, porque ela é esse paraíso, porque ela é esse molde de Deus, porque ela conecta a nossa vida com Deus. Né? E ela traz cinco benefícios de sermos escravos. Então, assim, a gente vai vendo que essa escravidão, apesar de trazer tantos desafios, porque a gente sabe que não é fácil viver essa escravidão, a gente também vai ver que ela traz benefícios. Eu queria que vocês pegassem agora o tratado de vocês, porque não vai dar tempo de discorrer todos os benefícios, mas eu quero que vocês vá marcando para vocês poderem fazer uma releitura, porque eu acredito, quem foi lendo na sequência que foi passado, vocês já passaram pela leitura disso. Mas vocês podem fazer uma releitura desses benefícios. O tratado fala disso com muita propriedade. A partir do 202, você tem o primeiro benefício de ser escravo de Maria. Quem se arrisca em dizer qual é o primeiro benefício de ser escravo? Eu já dei a dica onde é que começa. Quem diria qual é o primeiro benefício dessa escravidão? Então, assim, a gente vai ver logo no 202, no primeiro ponto, é o amor. Ele vai dizer, ela os ama. Não é assim que tem aí no tratado? É um amor filial, é um amor de mãe, é um amor sem igual, é um amor maternal. É esse amor pleno. Eu amo aqueles que me amam. Ela os ama ternamente. É um amor terno. É um amor pleno por nós. E aí, nos 208, vai dizer assim: ela os sustenta. Ela vai sustentar a nossa vida. Vai sustentar todo o nosso ser, porque ela é a dispensadora do Altíssimo. E como dispensadora do Altíssimo, ela vai sustentar todos os seus servos. Olha que profundo, olha que forte isso. E aí, no 209, ela vai dizer que ela nos conduz. Ela nos conduz. Ela vai conduzir a nossa vida. Ela é a estrela do mar que guia os seus fiéis servos ao porto seguro. E quem é o porto seguro? Jesus Cristo. Então ela vai nos conduzir ao porto seguro, que é o seu Filho, Jesus Cristo. O quarto benefício. Quem se arrisca? Qual é o quarto benefício? Ela nos defende e nos protege. Quem não quer uma defensora e uma protetora como esta? Que nos coloca debaixo do seu manto, nos conduzindo a todo momento pelos caminhos mais seguros. É isso que ela faz conosco. Mesmo diante de cada um dos nossos desafios, ela vai nos proteger dos inimigos. Porque são muitos os inimigos. A gente falou dos inimigos da alma, quem lembra? Ela vai nos defender. Ela vai nos proteger. Ela vai nos livrar de todos os nossos inimigos. E o último benefício qual é?
intercede. Ela vai interceder ao nosso favor a todo momento. É o quinto e maior benefício que esta mãe amável presta aos seus fiéis devotos. Ela intercede por ele junto ao seu filho, alcançando a misericórdia mediante as suas súplicas, unindo-os e mantendo-os unidos a Jesus através de um vínculo muito íntimo. Gente, olha que forte. Muitas vezes a gente se prende apenas aos desafios. Pare, reflita e veja quantos benefícios que essa devoção traz para as nossas vidas. A gente tem uma guardiã segura para as nossas vidas. Leiam, reflitam com muita atenção. Eu busquei fazer um resumo, porque não dá para ler com profundidade aqui, nesse pouco tempo que a gente tem da nossa partilha. Mas é muito profundo esses benefícios que a gente tem através da nossa consagração. Porque eu ainda quero trazer aqui para vocês os degraus que a gente pode trilhar através dessa nossa consagração. Nós trilhamos 3 degraus e 7 moradas através da nossa consagração. O primeiro degrau, ele está lá nos Segredos de Maria, no número 25, que diz o seguinte: a primeira consiste em cumprir os deveres de cristão, evitando o pecado mortal, agindo mais por amor que por temor, e rezando de tempos em tempos a Santíssima Virgem, e rezando sempre honrando a Mãe de Deus, sem nenhuma devoção especial para com ela. E na medida em que a gente chega a trilhar esse primeiro degrau, a gente vai começando a ser introduzido na primeira morada. Na primeira morada, a gente vai começando a criar um caminho de autoconhecimento, que foi aquele primeiro momento que a gente viveu, daqueles 12 dias preliminares. Né? Consiste em ver como Deus nos vê, quem eu verdadeiramente sou, e é um caminho de olhar para mim, para dentro de mim. Né? As minhas falsas devoções, né? A gente falou um pouquinho sobre isso, das falsas devoções, né? Para que eu possa verdadeiramente trilhar uma devoção verdadeira, uma devoção autêntica. Eu começo a dar passos e sair de fora do castelo e entrar para dentro do castelo. Neste momento aqui, a gente vai fazer um paralelo às moradas de Santa Teresa de Ávila. Quem já viu falar do livro Castelo Interior de Santa Teresa, que são as 7 moradas? Então, nesse momento aqui, a gente começa a entrar no castelo interior, que é entrar dentro de nós mesmos, para vermos como eu estou, para que eu possa começar a dar os primeiros passos para me encontrar verdadeiramente com Deus. E Maria vai ser essa pessoa que vai me ajudar a ter esse encontro com o meu amado, com o Senhor da minha vida. A alma começa a adentrar na segunda morada, porque eu estava fora do castelo, e na segunda morada eu entro no castelo. E a alma começa a perceber e a ser chamada por Deus, e vai dando conta que Deus a convida a dar novos passos.
Por quê? Porque eu saio das minhas situações, digamos assim, que não eram verdadeiras, porque eu vou percebendo as minhas falsas devoções, os meus passos que não eram autênticos, e eu quero dar passos firmes, e ali eu vou começando a dar novos passos, para que eu possa entrar, para dar para o próximo grau. Eu vou para o meu segundo grau, que está lá na segunda parte do caminho que eu quero trilhar, que está lá no Segredo de Maria, do número 26, que diz o seguinte: a segunda consiste em ter para com a Santíssima Virgem sentimento mais perfeitos de estima, de amor, de confiança, de veneração. Induz a recitar o terço e o Santo Rosário não mais de uma forma mecânica, alistar-se nas suas congregações e a ter uma devoções excluindo o pecado. É uma boa, santa e louvável devoção, mas não é tão perfeita e nem tão eficaz ainda para afastar as almas das criaturas, desprezá-las de si mesmas e para unir-se a Jesus. Por quê? Porque aqui ainda eu preciso começar a entrar na terceira morada. E para eu entrar na terceira morada aqui, ele vai me dar o exemplo do jovem rico. Quem lembra aqui do jovem rico? Que ele tinha tudo e queria dar novos passos, mas para que ele desse novos passos, ele precisava abrir mão. E ele não queria deixar o que ele tinha, porque ele tinha muitas posses. E é justamente nesse momento aqui que a gente começa a perceber que eu quero, Senhor, estar mais próximo de Ti. Eu quero ter uma devoção mais fervorosa. Só que eu preciso começar a fazer renúncias. Eu preciso começar a dedicar mais do meu tempo. E como é que eu vou fazer isso? Acordando mais cedo. Eu preciso dedicar realmente da minha devoção, rezando o meu texto, não mais de uma forma, como eu falei, como eu li aqui, não mais de uma forma mecânica, mas de uma forma fervorosa, meditada, doando cada vez mais da minha consagração, não mais só em vista de mim, mas em vista do outro. Então, eu começo a perceber que ali eu tenho que ter um divisor de águas. Precisa ser diferente, para que eu comece a adentrar na quarta morada. Ou eu vou fazer como o jovem rico. Eu não quero, eu vou voltar para trás. Porque eu posso fazer isso, eu posso até me consagrar, às vezes, pela primeira vez, e não renovo nunca mais. Porque acontece muitas vezes isso. E para que eu possa perceber que isso precisa ser forte na minha vida, precisa trazer uma mudança realmente, eu tenho que renovar a cada dia. A minha consagração, ela tem que ser renovada a cada dia. A cada momento eu preciso renovar. Para que eu possa entrar na quarta morada. Esse divisor de água é uma grande confiança, uma fé mais viva, mais fervorosa, onde faça a diferença na minha vida, na vida das pessoas. Eu preciso começar a ser diferente. E ali eu vou começar a trilhar o quarto grau da verdadeira devoção. A terceira devoção à Santíssima Virgem, conhecida e praticada por pouquíssimas pessoas, está no número 27 do Segredo de Maria. Isso é muito importante a gente ouvir. A terceira devoção à Santíssima Virgem, conhecida e praticada por pouquíssimas pessoas, é aquela
que te vou descobrir, alma predestinada. Por quê? Porque quando eu chego aqui, eu vou viver a quinta, a sexta e a sétima morada, que é um forte desejo de fazer não mais a minha vontade, mas a vontade de Deus. Acontece o que se chama de um noivado espiritual, porque é uma união de vontades, como foi a de Maria. Faça-se segundo a tua vontade, Senhor. Eis aqui a serva do Senhor. E é dessa forma que nós, na nossa consagração, precisamos viver. Então, neste momento, realmente é uma união plena, né? É a união total das nossas vontades com a vontade de Deus, como foi a vontade de Maria. Né? Aí sim a gente consegue chegar na última morada. Então, a gente vai começando a perceber que este caminho consiste, é o que está lá no tratado, no número 257, que vai nos dizer, consiste em 4 palavras, em fazer todas as suas ações por Maria, com Maria, em Maria e para Maria, a fim de fazê-las mais perfeitamente, por Jesus, com Jesus, em Jesus e para Jesus. Porque no momento em que eu entendo que a minha consagração não é para mim, e sim, eu me consagro plenamente para que Maria me coloque plenamente nas mãos de Jesus, a minha consagração, ela é inteiramente do meu Senhor. No Segredo de Maria, número 37, vai nos dizer, consagrar-se assim a Jesus por Maria é colocar nas mãos de Maria as nossas boas obras, as quais, embora pareçam boas, estão muitíssimas vezes manchadas e são indignas dos olhares e da aceitação de Deus diante e quem as estrelas não são puras, mas que diante das mãos de Maria, a gente vai ver que Jesus, na sua bondade, vai receber. Então, a gente vai vendo que pela nossa consagração, Maria entrega, mesmo a nossa impureza diante de Jesus, ela vai entregando e vai purificando tudo. Então, a gente vai percebendo que a bondade de Deus recebe a nossa pequenez, recebe a nossa limitação e transforma tudo em graça e em bondade. O Espírito Santo transforma, né? Ele vai dizendo no 67 o seguinte: o Espírito Santo, concedei-me todas essas graças e plantai, regai e cultivai em minha alma a amável Maria, que é a árvore da vida verdadeira, para que cresça, floresça e dê frutos de vida em abundância. Ó Espírito Santo, dai-me uma grande devoção e uma forte inclinação à vossa divina esposa, um grande consolo em seu seio maternal e um constante recurso à sua misericórdia, para que nela formeis em mim Jesus Cristo, natural, grande e poderoso, até a plenitude de sua idade perfeita. Assim seja. Então, assim que por esta devoção nós possamos verdadeiramente
ser renovados. Que o Espírito Santo nos conceda esta graça de sermos abertos para sermos transformados. Quem puder, eu volto a dizer, adquira esse livro. Tem muitas coisas aqui que eu até pontuei para partilhar com vocês, mas o tempo é muito curto, não dá tempo, né, para a gente poder partilhar tudo. É muito rico, tem muita coisa para a gente ler. Então, assim, que a gente possa ver. Porque as práticas exteriores, que práticas exteriores são essas que a gente vai falando tanto? Leitura de livros marianos, orações, é o que vai nos auxiliar a viver as práticas interiores. O desejo de amar ao próximo, o desejo de perdoar, o desejo de querer viver a nossa consagração. É isso que vai nos querer fazer ser perseverantes nesse chamado que a gente teve. Porque muitos são chamados para viver essa consagração, mas poucos são escolhidos para ser perseverantes a ela. Então, que nós possamos ser perseverantes, né, para que a gente possa viver essa prática ano após ano de uma forma fervorosa. Vocês querem fazer alguma pergunta, alguma colocação? Porque eu tenho algumas orientações que são importantes para a nossa consagração na próxima semana. Vocês querem colocar alguma coisa? Não? Então, assim, gente, é importante fazermos uma boa confissão, tá? Quem ainda não buscou fazer uma boa confissão, é importante já marcar. Não é aquela confissão rápida, mas fazer memória mesmo de, às vezes, situações que a gente foi lembrando no decorrer dos nossos exercícios. Por isso a gente sempre fala de fazer anotações, porque a gente vai fazendo as leituras, os textos bíblicos, a gente vai refletindo, e aí a gente vai fazendo memória de situações, de coisas que a gente, às vezes, vai guardando. Então, fazer uma boa confissão mesmo, falar para o sacerdote que a gente está se preparando para fazer a consagração, porque aí ele vai entender porque você está fazendo uma confissão tão detalhada. Então, é importante dizer: Padre, eu estou me confessando porque eu vou renovar a minha consagração, porque eu vou fazer a minha primeira consagração pelo Tratado de São Luís Maria Grimond de Montfort. Então, por isso que eu quero fazer uma confissão um pouco mais detalhada. Então, é necessário, tá? No dia, como o Padre Ricardo já falou, nós vamos começar às 19h30. Então, se você puder chegar 15 minutos antes, não chegue aqui correndo. É um dia especial, é um dia diferente. Então, busque chegar antes, para você se preparar. Se você puder chegar meia hora antes, chegue, fique na capela, reze, se prepare, antes de começar o ofício. Então, depois a gente vem. Eu vou pedir para a Gisele reservar alguns bancos para a gente poder ficar aqui todos juntos. É a renovação também das nossas promessas batismais. Então, se você puder vir com uma blusa branca, venha, né, para a gente poder estar expressando isso. Vai ser feito no final da Santa Missa, esse momento. Então, nós vamos viver toda a Santa Missa com um olhar de contrição. Em cada momento, o tratado fala um pouco do antes da comunhão, durante a comunhão, depois da comunhão. Vânia, eu tenho que fazer todas as orações que estão no tratado? Se você quiser, faça. Mas se você não quiser fazer como está no tratado, você pelo menos tem que ter ciência de cada oração que está aqui, para que você possa viver
cada momento com o olhar que o tratado tem, porque nós precisamos dar este momento tudo oferecendo a Jesus Cristo. Assim como Maria ofereceu toda a vida dela, nós precisamos oferecer tudo para Jesus Cristo, né? Para que a gente possa entender. Hoje o Padre Ricardo falou um pouco desse momento que a gente precisa fazer esse jejum eucarístico, né? Para a gente começar a também voltar a essas práticas. Às vezes a gente fica... vem para a missa, fica o tempo inteiro tomando água. Então, para que a gente também possa começar a viver essas práticas do jejum antes da Eucaristia, né? Do comer. Então, pelas mãos de Maria, vamos pedir essa contrição, esse amor pela Eucaristia. Teve uma vez que eu ouvi de um sacerdote, e isso marcou muito o meu coração, quando ele falou assim: minha filha, missa dominical é para recém-convertido. E eu fiquei até questionada quando ele falou aquilo. Porque recém-convertido vai viver o quê? A lei, né? Porque a gente sabe que missa dominical é preceito. A missa do dia 8 é o quê? Preceito. Então, quem é um recém-convertido, ele vai fazer o quê? Ele vai viver os preceitos, porque ele sabe que é uma obrigação ele vir no domingo, vir nas festas solenes da igreja, porque é uma obrigação. Mas para nós que começamos a entender o valor da Eucaristia, nós precisamos desejar comungar mais vezes. E nós, como consagrados, precisamos desejar participar mais vezes da Santa Missa, né? Comungar mais vezes. Então, ali eu fui entender realmente que a missa dominical é para um recém-convertido. Nós já temos uma caminhada maior. Então, a nossa consagração também precisa nos fazer desejar comungar mais vezes, receber Jesus Cristo Eucarístico mais vezes, né? E sempre nessa prática. Por isso que o tratado, se você for ver que dos números 266 ao 273, ele vai falar da comunhão. Ele vai se deter à comunhão. Porque você vê que é uma consagração mariana com um olhar em Jesus Cristo. Então, ele usa uma boa parte do tratado para falar desse importante momento dentro da nossa igreja, que é a comunhão. Tá? Então, vamos nos preparar bem para esse momento, para receber Jesus e comungar bem. Tá? E aí, algumas pessoas me perguntam: Vânia, e depois? Depois eu faço o quê? Eu rezo o quê? De que forma eu vou viver? Lá no final, tem uma oração chamada Coroa de Nossa Senhora. Algumas pessoas falam que é a coroinha. Algumas pessoas gostam de rezar a coroinha, você pode rezar, tá? Outras pessoas preferem rezar o rosário. Outras pessoas preferem rezar o ofício. Gente, não tem uma regra para você rezar uma oração específica. Não tem. Mas é importante você ter uma devoção mariana permanente. Certo? Se eu já rezava o terço, já era uma prática, acrescente uma nova prática depois da sua consagração. É importante. Porque nós somos consagrados, e como consagrados, nós precisamos viver a nossa consagração de uma forma mais firme. Foi o que eu disse, as práticas exteriores vão nos ajudar a viver com mais fervor as práticas interiores. Então, as orações marianas vão nos ajudar a viver mais as nossas práticas interiores. Vão nos ajudar a amar mais, a perdoar mais, a ser mais condizentes. Certo? Então, eu acredito que
eu falei tudo que eu precisava falar sobre essas realidades. Nós estamos lá no grupo, né? Se tiver alguma necessidade, vocês me chamam também no particular, porque o grupo ainda não está aberto. Vocês me chamam, me perguntam, vão tirando as dúvidas. Os exercícios estão lá. A gente precisa fazer até o dia 7. No dia 8 não tem exercício, é isso mesmo. Tá? E a gente vai se preparando, mesmo aquele dia, a gente faz a nossa meditação, faz um terço. A carta, bem lembrado, Neu, a carta vocês podem fazer de próprio punho, se vocês quiserem. No meu tratado, a carta está na página 281, mas no de vocês eu não sei. Mas, normalmente, eu sempre trago ela impressa também, porque tem algumas pessoas que pulam, porque como as letrinhas são pequenas, às vezes, na hora de transcrever, a gente pula, e na hora da gente fazer a leitura junto, aí fica meio atrapalhado. Então, se você quiser trazer a sua escrita, a próprio punho, para o Padre Ricardo assinar, você traz ela. Mas, na hora de fazer a leitura, eu vou trazer uma impressa. Então, eu peço que vocês façam uma leitura pela impressa que eu vou entregar, para que aí a gente não se perca. Essa que eu vou trazer impressa, ela vai ser sua também. Mas aí você escolhe qual que você vai dar para o padre assinar. Ele não pode assinar duas. Tá? E vai ter um espaço lá para você pôr o seu nome. Então, se você não quiser transcrever a que está no tratado, você pode pôr o seu nome nessa que eu vou trazer impressa. Mas, na hora da leitura, eu volto a dizer, eu preciso que todo mundo faça a leitura, porque a primeira vez que a gente fez todo mundo junto foi uma confusão, gente, porque aí algumas pessoas pulavam os parágrafos, aí um estava na frente, outro estava atrás, aí a gente percebeu a necessidade de trazer impresso. Aí, a partir da segunda vez, a gente fez assim e deu super certo. Ficou mais bonitinho, e aí ninguém se perdeu. Então, a gente faz assim, tá bom? Então, a gente traz todo mundo junto, faz bonitinho. E aí, quem quiser trazer aqui já tem também, aí o padre assinar na mesma, não tem problema nenhum. Mais alguma coisa? Denis, foi como eu te falei, nenhuma prática exterior ela é obrigatória. Todas as práticas que você vinha a adotar são impulsionadas pelo seu coração de acordo com a devoção que nós estamos vivendo. Você pode fazê-la, né, de acordo com o impulso do teu coração e a sua necessidade. Mas, claro que, quando você vive um jejum, você vai se fortalecer muito mais. Né? Porque a gente sabe que, quando eu mortifico a minha carne, nós vimos aqui que o inimigo da alma, o maior deles é o quê? A carne. E se eu mortifico a minha carne, eu fortaleço a minha alma. Então, se você pode, você não tem nenhuma limitação de saúde que te impossibilite viver o jejum, faça, minha irmã, porque isso só vai fazer com que você viva a sua consagração de uma forma muito mais plena. Certo? Algo mais? A senhora quer falar alguma coisa? Não, não vai ser outra. Vai ser essa mesmo. Isso, eu só vou trazer impressa, porque as letras ficam maiores e a gente não se perde. Tá? Aí faz... Não, não precisa. Eu trago. É uma oraçãozinha. Tem no tratado também. É só para ajudar. Tá? É essa aí. Essa aqui que a senhora me mostrou. Essa carta de consagração. É essa. É essa mesmo, tá? É essa fórmula daí que a gente dá para o padre assinar.
Aí, se a senhora quiser escrever para o padre assinar, a senhora pode. Mas, normalmente, eu trago ela impressa, a letrinha maior, aí o padre assina no final. Tá bom? Aí, todo mundo, quando o padre sair, nós ficamos no banco, não vamos para frente para não aglomerar. Vamos ficar no banco, nos colocamos de joelhos, e aí a gente faz a leitura todo mundo junto onde nós estamos. Porque, normalmente, nós ficávamos de joelho diante da imagem de Nossa Senhora. Mas, diante da pandemia, a gente fica onde nós estamos. Porque a gente está vendo que a quantidade aqui está bem pouquinha. Mas, no dia, é mais da metade da quantidade dos bancos aqui que vem. Porque é muita gente renovando, tem bastante gente da comunidade de São Benedito, tem gente da comunidade de São Pedro, tem pessoas da região que vai vir fazer conosco. Então, enche bastante de pessoas, tá? Então, a gente vai ficar no banco mesmo, onde a gente estiver, para poder fazer a nossa consagração. O padre vai, eu não sei se ele vai sair, eu acho que ele vai ficar aqui, a procissão sai e a gente fica onde a gente estiver. Tá bom? Algo mais? Algumas pessoas estão me perguntando sobre as cadeias. Eu precisei me ausentar, eu passei uma semana fora de São Paulo. Normalmente, eu sempre trago algumas. Então, na semana, eu vou trazer algumas, se alguém tiver interesse, eu vou estar aqui mais cedo, tá? Aí, eu trago, e o padre também, ele abençoa depois do momento. Tá bom? Quem já tiver, não tem problema, já mantém no braço. Agora, quem não tem, quem é a primeira vez, é importante dizer. E se você comprar a cadeia fora e é a primeira consagração, não coloca. Você só coloca depois de você se consagrar. Quem já é consagrado, já pode usar, porque já está consagrado. Mas, se você ainda não é consagrado, você só usa a cadeia depois que você consagra. Tá bom? Mais alguma dúvida? Fátima? Tanto faz. A gente só orienta o branco, porque a consagração é uma renovação também, é o que o tratado fala muito, tem uma renovação das promessas batismais, né? Então, como no batismo as vestes são brancas, então a gente orienta uma blusa branca, tá? Mas aí, se você quiser vir toda de branco, não tem problema, é uma opção sua. Mas a gente só fala de uma blusa branca, tá bom? Algo mais? Então, vamos só ficar de pé, vamos rezar uma Ave Maria, consagrando o nosso retorno para as nossas casas, consagrando as nossas vidas, consagrando a nossa última semana de preparação ao Imaculado Coração de Maria, pedindo a ela que nos torne cada vez mais firmes, fiéis e perseverantes ao nosso chamado. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Nossa Senhora, Rainha dos Apóstolos, Nossa Senhora, medianeira de todas as graças, Nossa Senhora, porta do céu, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, uma boa noite a todos. Até a próxima quarta-feira, às 19 horas, quem puder.